Olá! O escândalo do Jeffrey Epstein, todo mundo ouviu falar, né? Chocou o planeta. Mas, e se tudo que a gente conhece for só a superfície do problema? Hoje, vamos mergulhar numa teoria bem mais profunda e, olha, bem mais perturbadora, que sugere que a rede do Epstein era uma coisa muito, mas muito maior do que a gente sequer imagina. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui. A fonte que analisamos para montar este material sugere que a narrativa pública, aquela dos crimes do Epstein, na verdade esconde uma operação de inteligência gigantesca, super complexa, com implicações que vão, assim, muito além do que já foi revelado até agora. E aqui, a gente chega no ponto central da coisa. A fonte que baseia esta análise argumenta o seguinte: a rede do Epstein não era só um esquema de tráfico sexual. Não. Era, na verdade, uma operação de chantagem e muito sofisticada, com possíveis laços, vejam só, com serviços de inteligência. Então, para a gente conseguir entender essa teoria a fundo, a gente precisa ir além do que saiu na mídia, sabe? Deixar as manchetes de lado. Vamos dar uma olhada nas estruturas de poder que ficam ali, escondidas, e que, segundo esta análise, eram o que sustentavam toda essa operação. E aí o professor Nasser, que é a nossa fonte aqui, aponta uma coisa muito curiosa. Essa falta de vontade de todos os lados de investigar o caso a fundo, isso já seria uma pista. Pensa bem, quando democratas, republicanos e a grande imprensa, todo mundo, evitam o assunto, geralmente é um sinal de que aquilo ali mexe com gente muito, muito poderosa. Ok, agora vamos fechar o foco no homem que está no centro de toda essa teia. Como é que o Jeffrey Epstein, um cara com um passado, vamos dizer, bem duvidoso, conseguiu chegar num nível de riqueza e influência tão absurdo? A trajetória dele é, no mínimo, suspeita, para não dizer outra coisa. Olha só essa carreira dele que está detalhada na nossa fonte. É impressionante, né? O Epstein parece que foi falhando para cima, como se diz. Ele larga a faculdade e do nada vira professor numa escola da mais alta elite. É demitido. Mas aí consegue um emprego em Wall Street. É demitido de novo. Aí ele some do mapa por 8 anos e quando reaparece está metido com tráfico de armas para logo depois virar um gestor de fortunas de bilionários. Sério, nada aqui parece se encaixar. E a cada passo dessa carreira bizarra, tinha gente muito poderosa abrindo as portas para ele. A gente está falando de um diretor de escola que supostamente tinha as suas próprias ligações com a inteligência, até um bilionário que simplesmente entregou a fortuna inteira para ele administrar. Essas conexões, elas não são só estranhas. Elas parecem ser a peça-chave para a gente entender o que realmente estava acontecendo ali por trás dos panos. Tudo bem, chegou a hora. Vamos mergulhar agora no centro, no coração dessa teoria que a nossa fonte apresenta. As supostas conexões entre a rede do Epstein e o Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad. Bom, e só para todo mundo ficar na mesma página, o Mossad é o Serviço Secreto de Israel. Ele é mundialmente conhecido por suas operações de inteligência que são super complexas e, claro, na maioria das vezes, secretas. É aqui que a fonte começa a conectar os pontos. E são umas pistas bem intrigantes. Primeiro, a proximidade do Epstein com o lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Depois, a história do pai da Ghislaine Maxwell, um herói do Mossad. E talvez o mais importante de tudo, o hábito de gravar absolutamente tudo. Essa prática criava um material perfeito para chantagem. E essa aqui é talvez uma das evidências mais fortes que a fonte cita. O próprio promotor, que fechou aquele acordo de imunidade inacreditável com o Epstein, anos depois, ele admitiu que foi avisado para deixar quieto. Disseram para ele recuar, porque o Epstein era do serviço secreto. Pensa no peso disso. Certo, mas por quê? Qual seria o grande objetivo por trás de uma operação de chantagem tão enorme e sofisticada? Bom, a fonte que a gente está analisando aqui apresenta uma motivação geopolítica bem clara. O objetivo final, de acordo com essa teoria, seria nada menos do que controlar a política externa dos Estados Unidos, garantir que as decisões americanas, principalmente as que envolvem o Oriente Médio, estivessem sempre, sempre alinhadas com os interesses de Israel. E essa é a metáfora perfeita que a fonte usa para explicar a situação, a ideia de que o rabo abanou o cachorro. Em teoria, os Estados Unidos são a superpotência, são o cachorro. Mas nesta teoria, Israel, que seria o rabo, estaria usando essa arma da chantagem para controlar as ações do gigante. O plano, como descrito aqui, seria direto e, vamos combinar, brutalmente eficaz. Primeiro, se atrai os alvos, gente poderosa.
Depois, se grava tudo. E aí se usa esse material para garantir que essas pessoas votem e ajam de acordo com os interesses dos operadores. É a transformação de um segredo pessoal em poder geopolítico puro. E tudo isso nos leva para as consequências e para essa teia de silêncio que se formou em volta do caso. A fonte destaca as muitas perguntas que continuam sem resposta. E esse silêncio todo que sugere um esforço bem coordenado para manter os segredos mais cabeludos bem guardados. E são exatamente estas perguntas que dão força para a teoria de que houve um encobrimento. O suposto suicídio do Epstein, bem na hora que ele ia ser investigado de novo. A morte de outras testemunhas-chave. O sumiço daquelas fitas, que seriam a prova de tudo. E, claro, o silêncio total da Ghislaine Maxwell na prisão. Tudo isso, segundo a fonte, aponta para forças muito poderosas agindo para que a verdade inteira nunca apareça. E aqui a gente chega num ponto fundamental da análise do professor Nasser, o papel da mídia. Ele argumenta que a imprensa estaria usando o escândalo de forma seletiva. Focam naquilo que pode ser usado como arma política contra um adversário, mas evitam com muito cuidado a questão principal, a possível operação de inteligência por trás de tudo isso. E a gente encerra com essa reflexão. Olha, independentemente do que cada um acredita, essa teoria que exploramos aqui, ela nos obriga a fazer uma pergunta bem desconfortável. Que forças invisíveis podem estar aí, agora, moldando as decisões que afetam a vida de todos nós? A história do Epstein talvez seja só uma janela rara e bem assustadora para esse mundo oculto